Amém. Igreja, eu acredito que não é novidade para ninguém que eu gosto muito de filme. Isso eu tenho dito com frequência e externado isso também com frequência. Uma vez que eu gosto muito de filme, quando lança o trailer de um filme que eu quero assistir, que eu quero ver, aquele trailer, ele mexe comigo, mexe com as minhas emoções. E aí eu procuro ver logo a data de lançamento do filme, eu marco no calendário. Eu fico vendo e assistindo análises, do trailer, teorias sobre o trailer e todo tipo de informação que eu puder pesquisar. Então eu fico ansioso e desejoso para o lançamento daquele determinado filme. E até o lançamento do filme, eu fico querendo saber mais. Eu sei que talvez para você, aquilo que me deixa contando os dias, não é a mesma coisa que deixa você contando os dias. No teu caso pode ser uma encomenda, você pediu uma encomenda pelo correio e está querendo muito. E aí você fica acompanhando e rastreando aquele pedido até o pedido chegar. Você fica contando os dias, você fica ansioso. Ou talvez pode ser o próximo episódio da série favorita, pode ser talvez o final de um campeonato, pode ser talvez o dia de você retornar para casa, ou qualquer outro tipo de acontecimento. O certo é que nós passamos por situações que ficamos contando os dias para que aquele evento ele chegue e aquele evento ele ocorra. E aí eu pergunto, será que o mesmo desejo que nós temos por determinados eventos é o mesmo desejo que nós sentimos pelo culto coletivo? Será que é o mesmo desejo que nós temos pelo domingo, a reunião dos crentes? Nós passamos a semana pensando, domingo estarei junto com os meus irmãos. Domingo terei a oportunidade de adorar a Deus. Domingo terei a oportunidade de estar reunido com os meus irmãos de maneira coletiva e conjunta na casa do Senhor. Será que é o mesmo sentimento? E é interessante que o salmo de hoje à noite, que é o Salmo 84, o salmista ele vai exatamente mostrar como ele estava desejoso e ansioso pelo culto, pela oportunidade de estar junto com os irmãos. Então estamos diante de um texto que mostra a beleza da adoração na casa de Deus. Não é por acaso que o Spurgeon dizia que o Salmo de número 84 é uma das pérolas de beleza entre o livro dos Salmos. É claro que a autoria do nosso texto, do Salmo 84, não fica de maneira clara quem foi que escreveu o Salmo. Tradicionalmente é atribuída aos filhos de Corá. E os filhos de Corá, eles eram responsáveis por algumas atividades e exercício no templo de Jerusalém, inclusive eles eram levitas. Então, estamos diante de um texto, de um poema religioso que expressa o anseio do autor por estar na presença de Deus no templo, a reunião, na coletividade. Ele é um salmo também de peregrinação. Era um salmo que era entoado por todos aqueles que se direcionavam até Jerusalém para adorar a Deus. A Bíblia judaica divide o Salmo 84 em três partes. É o que é chamado na Bíblia hebraica da pausa. Eles fazem uma pausa, porque é um poema, é uma canção, então tem uma quebra. A primeira parte, eles dividem indo do versículo 1 ao versículo 4. É a primeira parte e vai apresentar o desejo do salmista pela adoração na casa de Deus.
A segunda parte, que vai do versículo de número 5 até o versículo de número 8, ele vai apresentar a peregrinação à casa de Deus. E do 9 ao 12, a adoração na casa de Deus. Para hoje à noite, eu quero trabalhar com a igreja a primeira parte do Salmo, tá? Do 1 ao 4, mostrando este desejo do salmista pela casa de Deus, o desejo do salmista pela adoração. E é seguindo então esta divisão que eu tenho como tema para pensarmos, não só hoje à noite, mas também nos próximos domingos, olhando para o nosso salmo. A beleza da adoração na casa de Deus. Vou repetir. A beleza da adoração na casa de Deus. Então vamos à leitura, do 1 até o 4. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Esse aqui é o nosso texto da exposição de hoje à noite. E olhando para esta primeira parte, o desejo que o salmista expressa pela adoração coletiva, pela adoração na casa de Deus. Então vamos refletir sobre isso, o desejo pela adoração coletiva. Será que realmente a maneira como ele externa o desejo de estar juntamente com os irmãos adorando, será que é a mesma coisa que paira e permeia os nossos corações? Será que é o mesmo desejo que nós temos? E talvez você automaticamente vai perguntar: por que, pastor, eu devo desejar a adoração coletiva? Será que de fato é isso que ansiamos? O versículo 1 e o versículo de número 2 nos apresenta a primeira resposta. Por que devemos desejar a adoração coletiva? O verso 1 e 2 vai nos responder e nos mostrar que eu devo desejar a adoração coletiva porque ela manifesta a presença do próprio Deus. Por que eu tenho que desejar a adoração coletiva, a reunião, a assembleia? Porque esta adoração coletiva manifesta a presença do próprio Deus. O versículo de número 1, quando o texto diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, essa expressão que ele utiliza para quão amáveis é uma expressão ou uma palavra, igreja, que ele enfatiza e destaca um amor profundo que ele possuía por estar no templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos é uma frase, uma expressão que mostra o grande amor e afeição que ele possuía por estar na presença de Deus, na reunião coletiva. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ele está demonstrando todo o valor e a apreciação que ele possuía pelo local de adoração. Ele expressa como a comunhão e o encontro com os irmãos era fundamental para a sua vida. Quão amáveis mostra o desejo e o anseio do salmista por estar em reunião com os irmãos. E o que chama a minha atenção é que, além de mostrar esse desejo, este amor, este ardor, percebam que na Almeida Revista Atualizada a palavra tabernáculo está no plural, não no singular. Talvez na sua versão tenha morada. Como é que está aqui? Quão amáveis são os teus tabernáculos, e não o teu tabernáculo. Existem algumas versões que utilizam o singular.
Mas a palavra originária aqui está no plural mesmo. Então a ideia realmente, ele faz referência a tabernáculos. Pastor, mas quando foi escrito, não existia somente o templo? Sim, só existia o templo. Por que ele utiliza a expressão tabernáculos? Porque a expressão que ele utiliza, queridos, era exatamente quando os judeus viajavam para Jerusalém e armavam as suas tendas ao redor ou na proximidade do templo. Por isso o salmista está dizendo: Senhor, eu amo, eu desejo esta reunião, este ajuntamento dos crentes, porque a palavra tabernáculo faz referência aos judeus. Eles viajavam para Jerusalém, então armavam suas tendas ao redor do templo, para que chegasse o momento da adoração coletiva. O salmista, queridos, ele olha para isso aqui e diz: Deus, o meu coração arde de amor, de paixão, de desejo. Eu fico contando os dias para estar com os meus irmãos. Será que é o desejo que nós temos? Será assim como você fica contando os dias para ver o novo episódio da sua série favorita ou o final do campeonato? Será que você fica contando os dias pelo domingo? Será, igreja, que passamos a semana inteira pensando: ó Deus, que chegue o novo dia de adoração coletiva, para que eu esteja junto com os meus irmãos, para que eu reveja os meus irmãos, para que venhamos adorar ao Senhor na coletividade. Será que isso arde verdadeiramente no teu coração, a ideia do ajuntamento, a ideia da reunião, a ideia da coletividade? É isso que deve preencher o nosso coração durante toda a semana. Por que isso deve preencher a igreja? É porque a reunião, os crentes juntos, manifestam a presença do próprio Senhor. Eu tenho conversado com a igreja já há um certo tempo, e eu não sei se esta ideia é vívida na sua mente, no seu coração, no seu entendimento. Nós estamos aqui reunidos numa esfera santíssima. Quando a igreja está reunida, queridos, sim, há a presença dos anjos, há a presença do Espírito Santo, há a presença de Deus. Não devemos adorar a anjos, isso também é bíblico. Mas toda a esfera de santidade é o próprio Senhor. Tenho chamado a atenção da igreja para isso. Nós não cantamos somente músicas em nome de Jesus, mas nós cantamos com o próprio Cristo aqui presente. O salmista diz: ó Senhor, eu desejo, eu quero rever os meus irmãos, eu quero estar junto, porque eu amo a presença dos irmãos. Esta reunião, este ajuntamento, não é em nome do pastor, não é em nome do líder do ministério de música, não é em nome de uma obrigação, mas ele diz: Senhor dos exércitos, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Não é à toa o uso da expressão Senhor dos exércitos aqui no nosso texto. Não é à toa que ele está utilizando esta expressão. O título Senhor dos exércitos reconhece o domínio de Deus sobre todas as coisas, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Ele é o Senhor de todos os exércitos, tanto celestiais quanto terreno, o que demonstra que ele queria a adoração coletiva, porque era a manifestação do próprio Deus entre os homens. Isso é reunião da igreja. Aqui não é somente um ajuntamento de pequenas peças de um quebra-cabeça que formam um quebra-cabeça maior. São crentes lavados e regenerados pelo sangue do Senhor, que se reúnem em nome de Jesus para adorar o Senhor dos exércitos. Isso é o culto cristão. Será que passamos a semana inteira pensando e remoendo esta ideia? Ou tratamos a reunião como um fardo, como um cansaço, como uma canseira? Igreja, como é desesperador e sinal até
de morte espiritual quando um cristão afirma: não vejo graça no culto. Meus irmãos, no momento que o cristão afirma tal coisa, ou um cristão afirmar: eu não gosto da reunião dos crentes, o sinal de alerta já foi acionado. Ele está demonstrando, por meio de uma fala aparentemente simples, em que local o coração dele está guardado. Porque se ele olha para a reunião coletiva, se ele olha para o culto, que é a presença do próprio Deus, e diz: eu não vejo graça, ele só está externando aquilo que está guardado lá no coração dele. Ele já está evidenciando a sua queda espiritual. Vocês conseguem entender como esta reunião é um grande milagre? Vocês já perceberam isso? A reunião dos crentes, meus irmãos, é a manifestação de um milagre. O milagre do sangue do Cordeiro, Cristo, reunindo diferentes pecadores debaixo de sua graça, debaixo da única bandeira, que é a bandeira de Cristo. Isso é um milagre. Como eu, enquanto cristão, não posso desejar e afirmar quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? O Spurgeon, ele disse: dignos de dó aqueles que não veem nada de agradável no culto na casa de Deus. Spurgeon disse: eu tenho pena daquele que não vê nada de agradável na casa de Deus, e meramente como um ritual para cumprir alguma coisa. Precisamos acordar. Precisamos despertar. Precisamos abrir o coração diante de Deus e entender que este momento é a manifestação de Deus entre os homens por meio da adoração coletiva. Não é só mais um ritual. O apóstolo Paulo, falando e recomendando lá em Efésios 5,14, ele disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa deve ser a nossa oração. Aí o versículo de número 2, ele continua apresentando como esta reunião é a manifestação do próprio Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que eram os átrios que ele está se referindo? Os átrios do templo. Era um local de livre acesso para os judeus, em que eles tinham a oportunidade tanto de fazer a lavagem de purificação. Eles lavavam as mãos e os pés. Era um processo, existiam bacias para que eles passassem por este processo de purificação. Era um local da apresentação da oferta. Era um local que poderiam ser oferecidos a sacrifícios. Era um local de comunhão com Deus através da oração individual e em grupo. Era um local de ensino e participação de aulas e estudos religiosos. Era um local de celebração das práticas religiosas. Ele está falando, ele diz: Senhor, eu desejo pelos teus atos, porque era o local que ele poderia chegar. Era o local que o povo estava reunido para adorar a Deus. Ele diz: a minha alma deseja, suspira por isso. Então o átrio era, ou na sua versão talvez tenha pátio, átrio ou pátio, era o espaço multifuncional do templo. Servia para purificação, sacrifício, ensino, oração, celebração. E aí, queridos, entendendo que parte o texto faz referência, nós vamos entender como ele sentia o desejo de estar naquele local para adorar a Deus. Aí ele diz, estão vendo aí, a minha alma suspira. A minha alma suspira. Entendam isso aqui, a minha alma está desejosa.
Era uma expressão utilizada pelo desejo intenso e profundo de estar na presença de Deus por meio da adoração coletiva. Queridos, parem quando às vezes você come uma comida muito saborosa, né? Algo que você gosta muito, nós costumamos fazer. Ai, que delícia! Não é? Às vezes fazemos isso, né? Sentimos aquele sabor e mexe com as nossas emoções, né? Tem gente que fecha os olhos e dá aquela... Ai, que delícia! O salmista utiliza uma ideia muito parecida para dizer: ai, Senhor, o meu desejo é estar com os meus irmãos para adorar o Senhor no templo, para adorar o Senhor no local que todos nós estaremos juntos. Ele diz: a minha alma suspira. Mas atrelado a minha alma suspira, ele diz também que desfalece, a minha alma desfalece pelos atos do Senhor. Igreja, desfalecer aqui é morrer. Mas aí é que tem a construção da poesia que é bonita. Ele diz: a minha alma deseja pelos atos do Senhor. E provavelmente ele está dizendo: se eu não chegar lá, eu morro. É como ele está utilizando o comparativo. Se eu não chegar lá, eu sou capaz de morrer de exaustão. Porque o que eu desejo é adoração. O que eu desejo é rever os meus irmãos. O que eu desejo é ouvir a pregação da palavra. O que eu desejo é orar com os meus irmãos. O que eu desejo é cantar com os meus irmãos. Se eu estiver impedido de chegar lá, se eu não conseguir chegar lá, ele diz: é como se eu morresse. Porque eu passo os dias contando e querendo chegar. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Acredito que a palavra exultar os irmãos já conhecem bem, mas eu vou refrescar a memória. A palavra exultar é gritar. Gritar. Olha, igreja, acorde para entender isso aqui. A minha carne, o meu corpo grita de desejo de adorar a Deus. Sabe, irmãos, aqui não é uma pedra, é alguém que entende a dimensão e a grandiosidade de adorar o Senhor no local sagrado. Sabe, igreja? Pare para pensar agora comigo. Quando o cristão passa a desejar outras coisas no lugar do culto, é um indicativo da sua realidade espiritual. Tem como. Quando ele começa ou passa a trocar o culto da adoração coletiva por passeio, por praia, por descanso, por uma faxina na casa, por um final do campeonato de futebol, por um trabalho de faculdade, por uma visita, por um salão de beleza, e a lista é extensa. Quando ele começa a trocar este ambiente de adoração, de desejo, de reunião, de querer estar junto, de adorar o nome do Senhor, porque a presença do próprio Deus entre nós, irmãos, é um indicativo da realidade espiritual do indivíduo. Ele está trocando, ou troca, o que existe de melhor por um prato de lentilhas. O salmista entende e compreende que ele ia se encontrar com os irmãos, adorar em nome de Deus e na presença do próprio Deus. Isso é o culto. Isso é culto cristão. O Champlin, ele diz o seguinte: o poeta sagrado mostrou-se entusiasmado acerca de tudo o que o templo representava e foi ali buscar a presença de Deus e não meramente participar de cerimônias e dos sacrifícios. Ele foi adorar a Deus. Vocês conhecem e sabem o que tem em Deuteronômio 6,5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Se adorar a Deus, igreja.
nada, absolutamente nada, menos do que isto, podemos chamar de adoração. Você fica a semana inteira contando os dias, esperando o domingo chegar para adorar a Deus na coletividade. Ah, pastor, mas eu posso adorar em casa. Ok, não estou entrando neste mérito, neste fator, mas a dimensão e grandiosidade da nossa reunião será a igreja. Precisamos recobrar este desejo. Isso precisa ficar forte na minha casa, na sua casa, no dia a dia, sabe? Na conversa, nos diálogos, tudo que é feito durante a semana. Ó, meu filho, né? O domingo, o dia do Senhor, da adoração coletiva está chegando. Vamos adorar juntos ao Senhor. Precisamos recuperar isso. Então, por quê eu devo desejar a adoração coletiva? O versículo 1 e o versículo de número 2 diz: porque a adoração coletiva manifesta a presença de Deus. Versículo de número 3, nós temos aí a segunda resposta. Por que devo desejar a adoração coletiva? Porque a adoração coletiva é um momento acolhedor. Então, a adoração coletiva manifesta a presença de Deus. Mas a adoração coletiva também é um momento acolhedor. Notem a imagem que o salmista está utilizando. O pardal reencontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ora, por que ele utiliza a figura do pardal e da andorinha? Ele diz, que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Muito provavelmente ele está olhando para o templo, e percebeu a presença de pequenas aves, pequenos pássaros, tanto o pardal quanto a andorinha. Então ele vê aquilo no templo, aqueles animais, aqueles pássaros, e ilustra a presença daqueles pássaros por meio de uma lição. O pardal, muito similar com o pardal que nós conhecemos hoje, uma ave comum em Israel, humilde, uma ave geralmente associada à pobreza, simplicidade, humildade, uma ave que era símbolo de fragilidade, símbolo de dependência. Então, o pardal ele era construído a partir desta imagem. Ninguém valorizava, ninguém dava valor, uma ave humilde, uma ave considerada de pobres. Pelo menos eu não conheço ninguém que vá criar um pardal. Não, eu vou comprar aqui uma gaiola, e vou criar um pardal dentro dessa gaiola. Não cria, pelo menos eu desconheço. Aquele contexto lá do Antigo Testamento era muito parecido. E a andorinha? Enquanto o pardal era símbolo de pobreza, humildade, simplicidade. E a andorinha? A andorinha que ele utiliza era uma ave migratória, ou também é uma ave migratória. Ela anualmente retornava para aquele mesmo local, no caso, o templo, para construir o seu ninho e ali então criar os seus filhotes. Então a andorinha, ela era conhecida como um símbolo de fidelidade, um símbolo de retorno, um símbolo de perseverança. Ele olha essas duas imagens, essas duas aves, o pardal e a andorinha. E ele ainda diz mais: é para cá que a andorinha volta para construir o seu ninho e criar os seus filhos. Está aí no texto, não estou inventando.
O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. É a igreja. O culto público, a nossa reunião, é um momento de acolhimento, momento de restauração, onde todos são bem-vindos. Todos. Desde o mais fraco e necessitado, até aqueles que se afastaram da fé. O culto coletivo deve ser um lugar de acolhimento. Como um ninho acolhedor para o pardal, ou um lar para a andorinha migratória, o culto público oferece um refúgio para aqueles que buscam descanso, paz e reconciliação. Tem mais. É também, notem isso, igreja, o ambiente propício para o crescimento espiritual, a formação de caráter e criação dos seus filhos. É este ambiente. Ah, pastor, não vou levar o meu filho porque o meu filho faz barulho. Traga! Ah, pastor, não vou levar o meu filho porque ele não fica quieto. Traga! É melhor ele correndo aqui dentro da igreja do que correndo lá na rua, ouvindo o que não presta, aprendendo o que não presta. Aqui pode estar transitando de um lado para o outro, mas muda meu nome. Se essas crianças não estão ouvindo a palavra de Deus e ela fazendo morada no coração de cada uma delas. Porque este é um ambiente, igreja. Não precisa ter vergonha. E eu digo para os demais, não é para olhar torto para filho de ninguém. De ninguém. Porque este é um ambiente. Porque a andorinha e o pardal encontraram um local de acolhimento no templo. O salmista diz: este é um ambiente de acolhimento para pecadores, para fracos, para necessitados, para aqueles que estão distantes, para aqueles que retornam, para uma criança, para um adolescente, para um maior de idade, para um menos de idade. É este ambiente, irmãos. É o milagre do Senhor, juntando pessoas tão diferentes, debaixo da mesma bandeira. Adoração a Deus. Por que, igreja? Por quê? Notem isso. Por que devo desejar adoração coletiva? Porque a adoração coletiva manifesta a presença de Deus. 1 e 2. Por que eu devo desejar a adoração coletiva? Porque a adoração coletiva é um ambiente acolhedor. Verso de número 3. E fechando, por último, pelo menos para hoje, porque devo desejar a adoração coletiva? Está aí no versículo de número 4, porque a adoração coletiva é um momento de louvor. Olha aí o verso 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Você nunca parou para pensar, o salmista está se referindo a quem? Quem que morava na casa do Senhor, que ele é bem-aventurados os que habitam em tua casa, né? Ele diz, olha, bem-aventurado aqueles que moram na tua casa. Então ele não morava, porque ele precisava fazer a viagem para chegar até o templo. Mas então, quem morava na casa de Deus? Sacerdotes, levitas. Os sacerdotes e levitas. Ele vê para o sacerdote, ele vê o levita, ele vê a família sacerdotal morando ali nas proximidades do templo. Ele olha para aquela família e diz, Senhor, se eu pudesse morar aqui. Se eu pudesse, Senhor, participar de manhã, de tarde, de noite, da adoração aqui dentro do templo com os meus irmãos, é o que eu mais quero. O salmista, permitam dizer isso para os irmãos, o coração dele doía quando ele chegava e dizia, chegou a hora de ir para casa. Porque ele queria, ele desejava, né? Era o que ele mais queria. Por que ele queria
estar continuamente na adoração coletiva? Por que ele desejava continuamente estar junto com os irmãos? Porque ele diz: Senhor, é a chance que eu tenho de louvar o teu nome continuamente. Estamos juntos. Sabe o que significa louvar, igreja? É celebrar, exaltar, glorificar, é reconhecer quem é Deus, os atos de Deus, a supremacia de Deus. Isto é louvar a Deus. Aqui não é o ministério de louvor, é o ministério de música que louva a Deus por meio da música. O dirigente louva a Deus por meio da direção, leitura da palavra, oração, pregação da palavra. Todos estes elementos são elementos de louvor ao nosso bom Deus. A música é uma parte, a pregação é uma parte, a oração é uma parte. Não confundam, ministério de louvor não, ministério de música. Aí a igreja reunida louva a Deus, reconhecendo a sua grandiosidade. É um ato de fé, submissão, reconhecimento da soberania do nosso Senhor. Sabe, igreja? Será que o culto público é vivo no seu coração? Será que o momento da adoração é uma entrega, como o salmista diz: meu coração, a minha carne exulta pelo Deus vivo? É um momento de entrega, de corpo, alma, espírito. Sabe, irmãos, o pensamento, o coração, está conectado com o que está acontecendo. Não é ficar pensando o que vai fazer no decorrer da semana. Quando eu chego, queira Deus que o pastor termine logo de pregar, e parece que essa pregação não termina nunca, porque quando eu chegar em casa eu vou lá, vou fazer as contas, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, irmãos, esqueça isso. Concentre-se na voz de Deus ao seu coração. Não é a voz de um homem pecador, não sou eu que falo, é Deus por meio da sua palavra. É o desejo nosso estarmos aqui. Oh, meus irmãos, como é difícil. Como é difícil quando nós perdemos isso. Como é triste quando um cristão não percebe que a reunião dos crentes é a manifestação do próprio Deus. Como é triste para um cristão fechar-se na hora do culto coletivo e não entende que isso aqui é um momento acolhedor. Como é triste um cristão não entender que é um momento de louvar a Deus e reconhecer quem Ele é. Eu não estou falando de sair correndo pela igreja, pulando pela janela, dando cambalhota pelo teto, não estou falando disso. Mas adorar o Senhor em espírito e em verdade. Assim como uma vida de pecado é a amostra grátis do juízo de Deus sobre os pecadores no inferno, a reunião dos crentes na adoração coletiva é uma amostra grátis da adoração eterna. Precisamos recobrar isso. Não venha somente para cumprir uma obrigação. Saia de casa, ore, passe a semana orando. Peça para o Senhor mexer no seu coração, mover o seu coração, mover na sua mente. Ore pelo culto de domingo, pela reunião dos crentes. Ore pela pregação da palavra, pelo ministério de música, pela direção, meus irmãos. Ore para que Deus traga pessoas para ouvir a sua palavra. Ore para que a palavra de Deus quebrante o coração endurecido. É assim que um crente passa a semana desejando a reunião de domingo. Louvado seja Deus pela sua palavra. O salmo não termina. Os próximos domingos,
ainda vamos observar a peregrinação dele até o templo e vamos observar a adoração dele no templo. Mas para hoje, eu quero que os irmãos saiam daqui com uma oração. Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Eu quero que a igreja saia daqui já desejoso ou desejosa pelo próximo culto. Eu quero que os irmãos saiam daqui já pensando: oh Deus, qual será as canções de domingo, como vai terminar o Salmo 84, como eu vou poder rever os meus irmãos em adoração. Mas não saia daqui dizendo: ufa, finalmente acabou, mais um domingo, graças a Deus. Por favor, vamos orar neste momento. Santíssimo, eterno Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que nos revela o desejo do salmista pela reunião, por estar na casa do Senhor, para adorar o Senhor. Aviva, Senhor Deus, a Tua igreja cristã evangélica em Maiobão. Visita-nos, Senhor Deus, com um mover especial, para reacender a chama do desejo, do querer ouvir a Tua palavra, do cantar louvores a Ti, cantar canções ao Senhor, adorar o Teu santo nome, orar, ler da Tua palavra e viver em comunhão com os irmãos. Em nome de Cristo Jesus, transforma-nos e mova-nos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pois é no nome santo de Cristo Jesus que a Tua igreja ora. Amém, amém e amém, Senhor.